E amanhã o Fortaleza volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A e terá que quebrar um tabu. Tabu esse que o Fortaleza é um pouco incômodo, né? Afinal de contas, desde 1984 até hoje, foram aí, sei lá, mais ou menos 10 jogos, que o Fortaleza não consegue vencer o Vasco em São Januário, ou seja, jogando no Rio de Janeiro. Porém, o Fortaleza hoje tem atuais condições de vencer a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, jogando nas dependências dele, porque o Fortaleza, nos últimos anos, vem fazendo campeonatos muito melhores do que o Vasco, né? Não entendo porque o Fortaleza, quando vai lá no Rio de Janeiro, não vence a equipe do Vasco da Gama. Este ano, 2024, mais uma vez o Fortaleza faz o campeonato nacional melhor do que o Vasco. E quem fala não sou eu não, é a classificação na tabela. Como vocês podem ver aí na tabela de classificação do 8º ao 16º, o Fortaleza é o 8º colocado no momento que eu gravo esse vídeo com 20 pontos. E o Vasco é o 16º colocado, ou seja, o porteiro do Z4 com apenas 11 pontos. Com um agravante, né? O Vasco ainda tem um jogo a mais do que o Fortaleza. O Vasco tem 13 jogos e o Fortaleza tem 12. E o saldo de gols do Fortaleza é positivo em 1 gol, enquanto o saldo de gols do Vasco é negativo em 12. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Amanhã é dia do Fortaleza voltar a vencer na Série A do Brasileiro, tá? Mesmo jogando fora de casa. Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, dia 3, em duelo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em campo, um tabu para o time cearense. O tricolor nunca venceu o Cruz Maltino fora de casa. Na história, são 10 jogos entre cearenses e cariocas no Rio de Janeiro. O Vasco venceu 6 vezes e houve ainda outros 4 empates. Na Casa Vascaína, foram ao todo 8 partidas pelo Brasileirão, uma pela Série B e outra pela Copa do Brasil. Na última vez que a dupla se encontrou, o jogo terminou empatado em 3-3, em duelo válido pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco acabou avançando após disputa de pênaltis, com defesa de Léo Jardim após cobrança de Kevin Andrade. Na Série A, o Vasco vem de 2 jogos sem vencer. O time está na 16ª colocação na tabela de classificação com apenas 11 pontos. Já o Lion não perde há 4 partidas. O time cearense é o 8º com 20 pontos. E o Fortaleza tem 2 jogos agora, tá? 2 jogos contra times cariocas, um lá e outro no Castelão. E tem tudo para vencer, porque o Fortaleza vai jogar com o Vasco amanhã, dia 3. E no próximo domingo, dia 7, o Fortaleza recebe a equipe do Fluminense. Fluminense que vem numa nhaca, não ganha de ninguém. Aliás, tem uma vitória o Fluminense no campeonato, uma vitória, tá atoladíssimo na zona de rebaixamento, último colocado com 6, gente, o Fluminense tem 6 pontos, o Fortaleza tem 20, pelo menos no momento que eu estou gravando este vídeo, né? Então o Fortaleza tem tudo para ir lá no Rio de Janeiro, tentar vencer a equipe do Vasco da Gama, quebrar este tabu incômodo de não vencer o Vasco no Rio de Janeiro e depois voltar para casa mais tranquilo para receber um time em crise, que é o Fluminense. Você, torcedor do Fortaleza, tem que ir para o Castelão no próximo final de semana, porque se o Fortaleza consegue esses 6 pontos, muito fatalmente, tá, gente? Muito fatalmente vai entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, tá? Porque neste momento, o momento que eu estou gravando este vídeo, o Bahia, que é o 4º colocado no G4, tem 24 pontos. O Botafogo, que é o 3º, tem 24 pontos. O Palmeiras, que é o 2º, tem 26 e o Flamengo, que é o 1º, tem 27. Então, muito possivelmente, dependendo aí do desenrolar das, digamos assim, das partidas nesta rodada que vai começar agora e na rodada do fim de semana, o Fortaleza, vencendo os 2 jogos, poderá sim entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, tá? Quem diria? Bom, vamos dar uma olhada agora nos 10 jogos que o Fortaleza não conseguiu vencer o Vasco lá no Rio de Janeiro, de baixo para cima. Vasco 1, Fortaleza 0, Brasileirão de 1984. Vasco 2, Fortaleza 0, Brasileirão novamente de 1984. Vasco 1, Fortaleza 1, Brasileirão 2003.
Vasco 0, Fortaleza 0, Brasileirão 2005. Vasco 2, Fortaleza 0, Brasileirão 2006. Vasco 2, Fortaleza 1, Série B 2009. Vasco 1, Fortaleza 0, Brasileirão 2019. Vasco 0, Fortaleza 0, Brasileirão 2020. Vasco 1, Fortaleza 0, Brasileirão 2023. E Vasco 3, Fortaleza 3, Copa do Brasil 2024. O Vasco vai vencendo, mas não aplicou nenhuma goleada no Fortaleza. Não foi nenhum jogo humilhante, né? Do tipo, Fortaleza foi lá e perdeu por 4-0, perdeu por 4-1, 5-2, enfim, nada disso, né? São sempre jogos 1-0, 2-0, 2-1, empate. De todas as formas, não tem sido jogos fáceis para a equipe do Vasco. Vai vencendo, ok, mantendo aí ganhando aí no confronto direto por ser mandante, apoio da torcida e tudo mais. Nesse jogo, por exemplo, que foi 3-3 em 2024 pela Copa do Brasil, a torcida do Vasco não parou de cantar o jogo todo, gente. O jogo todo a torcida do Vasco não parou de cantar, tá? E aí foi empate e nas disputas de pênalti o Vasco avançou na Copa do Brasil. Você aí, torcedor do Fortaleza, o que é que você acha do jogo de amanhã? Deixe aqui seu comentário, deixe like, se inscreve no canal. Tchau, galera!